Olá, meus amigos e meus irmãos, Deus abençoe a todos. Bem-vindo a mais um vídeo, esse dia abençoado em que Deus nos dá graça para poder trazer a palavra de edificação neste canal. Louvamos a Deus porque esse canal só tem esse encargo de trazer a palavra de Deus àqueles que são inscritos, àqueles que estão participando, recebendo, perto, longe. Uma coisa eu tenho certeza, Deus está edificando, está abençoando. Então esse é o propósito do canal, trazer essa palavra viva de encorajamento, fortalecimento, amadurecimento espiritual para os filhos de Deus. Pois a palavra é tão clara. A palavra diz em 1 Coríntios 1:9, medite, meu irmão, minha irmã. Essa palavra diz, fiel é Deus que nos chamou para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Deus é fiel, nos chamou. E esse chamamento, essa vocação, é para a comunhão do seu Filho. E a palavra diz tão clara em 1 João 1:3, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Deus, o Pai, nos chamou para a comunhão do seu Filho. A fidelidade de Deus está nisso. Ele nos chamou, nos acolheu e debaixo das suas asas estamos seguros. Essa é a proteção do Altíssimo, a cobertura do Todo-Poderoso, no Salmo 91, aos crentes, aos nascidos de novo. Irmãos, Deus fez isso enviando o seu Filho ao seu povo. Mas a palavra diz, veio para que eram os seus não receberam. Os seus não receberam. Louvado seja Deus. Eles não receberam. A palavra diz que eles não o receberam, o povo hebreu, o povo de Deus, o povo judeu. Veio para que eram os seus não receberam. Rejeitaram a luz amando as trevas, diz o capítulo 1 de João. Mas no versículo 12 fala, mas todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, irmãos e irmãs, eles rejeitaram. Mas nós abraçamos o Evangelho, amamos a Cristo. Lembrando que Paulo fala em Romanos 1:16, a palavra é tão clara, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Somos salvos em Cristo, transformados em Cristo. Isso é coisa gloriosa. A misericórdia de Deus nos alcançou, não por nossas obras, como diz Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é nossa obra, não é nossa religiosidade, nosso conhecimento, nossa sabedoria, nossa inteligência, nossa capacidade intelectual. Não, é por graça. A graça, o dom, o próprio Cristo como dom, como graça, trazendo graça. Essa graça salvadora nos alcançou, como diz Tito 2. Veio, nos alcançou. E somos chamados para essa comunhão, a comunhão com o Filho de Deus. Louvado seja o Deus vivo, Deus é fiel. Então, meu irmão, minha irmã, no meio de milhares e milhões de pessoas, o Senhor nos chamou. Recebemos a palavra, acolhemos a palavra frutificou porque recebemos a semente da regeneração. Somos nova vida. O que é regeneração? Nada mais é do que mudar de um estado para o outro. Nós mudamos de vida. Por isso podemos, com certeza, confessar. Quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criação. As coisas antigas passaram. Tudo se fez novo, como disse 2 Coríntios 5:17. Nova criação, nova vida. Essa vida que está em nós. O Senhor diz que o diabo, o ladrão, veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, vida em abundância. João 10:10, Cristo em nosso espírito, tem um espírito que nos foi dado. Temos essa abundância de vida. Podemos glorificá-lo, invocá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo. Pois a palavra diz que ele é rico para todos aqueles que o invocam. 10:12 do livro de Romanos. Santificado é o nome de Cristo. E a palavra diz que o Senhor nos chamou para quê? Nós fomos chamados para ser vasos de misericórdia, para conter as riquezas de Deus. Esse é o objetivo, irmãos.
Deus fez de nós vasos de misericórdia para conter as riquezas de Deus. Romanos 9, 23. Por que 10, 12 fala? Ele é rico para todos aqueles que o invocam. Quando invocamos o Senhor, buscamos o Senhor, Ele nos enche das suas riquezas desse vaso. Esse vaso de misericórdia. A palavra diz que nós somos um vaso de barro. Temos um tesouro em vaso de barro. A riqueza, um tesouro em vaso de barro. Para que a excelência seja de Deus e não nossa, como está 2 Coríntios 4, 7. Ora, a riqueza, o tesouro, Cristo em nosso espírito, porque fomos chamados para ser vasos de misericórdia para conter as riquezas de Deus. E essa riqueza está em nosso espírito, pelo Espírito que nos foi dado. Esse é o santo chamamento. Que Deus nos ajude a cumprir o que a palavra diz, crescendo a cada dia, na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, nosso Senhor, como está em 3,18 de 2 Pedro. Que Deus seja glorificado, que Deus seja engrandecido. Esse é o chamamento para amadurecer, crescer, frutificar, conter as riquezas de Deus e ser cheio dessas riquezas para poder compartilhar, ajudar, edificar a irmandade, edificar os que nos rodeiam, evangelizar os que não conhecem a verdade, levar a Cristo os perdidos, fortificar e fortalecer os salvos. Oh, irmãos, bendito é nosso Deus. E caminhamos, é claro, para o reino de Deus. Louvado seja o Deus vivo. Essas 4 dispensações, nós sabemos, louvado seja Deus que a primeira dispensação veio de Adão até Moisés, que é a dispensação dos pais, dos patriarcas, mas veio a segunda dispensação, de Moisés até a primeira vinda de Cristo, que é a dispensação da lei. Nós cremos, já passou. E da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda, nós já estamos na dispensação da graça, na era da igreja, louvado seja Deus, mas é inevitável que venha a 4ª dispensação, a do reino, em que Cristo virá e reinará durante 1000 anos sobre esta terra, com seus vencedores. É esse o chamamento, amadurecer, crescer nele, se preparar para essa 4ª dispensação de estar reinando com ele, crescendo nele. Esse é o chamamento de Deus, amadurecermos para sermos vitoriosos, vencedores e não vencidos. Não é em vão que em Apocalipse 2 e 3, as 7 epístolas das 7 igrejas, está claro 7 vezes ao que vencer, ao que vencer. 7 vezes, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor disse no Monte da Transfiguração, 17 de Mateus, esse é meu filho amado, a ele ouvis. Mas em Apocalipse 2 e 3, o Senhor Jesus fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora o Espírito de Deus fala à igreja, fala conosco, fala ao nosso Espírito, para sermos vencedores. Atente, leia essas 7 cartas, de Éfeso a Laodiceia, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, sejamos vencedores. Esse é o chamamento do amadurecimento para reinarmos com Cristo. Por isso, irmãos, nesse chamamento inclui-se Romanos 8, 28, inevitavelmente. Está escrito todas as coisas. Oh, aleluia, é todas as coisas. Coopera para o nosso bem. O bem daqueles que amam a Deus. São chamados segundo o seu propósito. Até que Cristo seja formado em vós, para que ele seja o primogênito entre os irmãos. Então, irmãos, essa é a função das lutas, tribulações, provas que Deus nos manda para crescermos nele, na graça e no conhecimento dele. Amadurecermos nele para sermos vencedores e reinarmos com ele. Esse é o chamamento santo. Temos motivo para glorificar a Deus, exaltar a Deus, porque ele é fiel. Fiel é Deus que nos chamou para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. E a palavra diz que o Senhor nos santificará no espírito, na alma, no corpo. Fiel o que chamou e fiel o que falou, fiel o que fará. Veja, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23 e 24. Ele nos santificará no espírito, na alma e no corpo. Fiel é o que prometeu e fará. Ele está fazendo esta obra de santificação no nosso espírito, alma e corpo, trabalhando, nos amando, nos cuidando, mas também nos disciplinando, como está na palavra de Deus, o capítulo 12, 4, 5 e 6, 7 do livro de Hebreus, como o Pai amado, nos purificando, nos libertando, nos livrando, disciplinando para crescermos nele como filhos amados.
que sejamos amadurecidos, que possamos amadurecer no Senhor. Esse é o chamamento. Fiel é Deus que nos chamou para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, é indispensável falar que quem chama, cuida. Quem escolhe, cuida. Ele está cuidando do seu povo, dos seus filhos. Por isso tenhamos palavra de louvor e adoração todos os dias. O seu amor tem nos guardado, protegido, provido, sarado e livrado de todo mal. Atravessando pelas lutas, dificuldades da vida e crescendo nele, podendo até dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Está conosco no vale da sombra e da morte, não só das bênçãos, das alegrias, mas por isso nós temos essa motivação de em tudo dar graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, como diz Efésios 5:20, tudo é tudo. Agradecemos a Deus. Como diz nosso irmão Atimani, a verdadeira adoração e glorificação é dar graças e louvar a Deus nas horas de trevas, de lutas, não só nas horas boas e agradáveis, mas quando estamos debaixo de lutas, trevas, tribulações, poder levantar os olhos para os céus e dizer: Senhor, graças te dou por tudo. Esse é o verdadeiro louvor que Deus, o Pai, recebe. Irmãos, é melhor atravessar a luta do que querer sair dela, porque atravessando as lutas, alcançamos o propósito de Deus, que é o amadurecimento cristão. Que Deus abençoe. Que Deus nos dê graça para amadurecermos. Esse é o chamamento fiel. Ele nos chamou para a comunhão do seu Filho e Ele nos santificará no Espírito, na alma e no corpo, porque fiel é o que chamou e fará. Ele é fiel. Ele começou a obra e Ele completará até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. Guarde essa palavra. Deus abençoe você através dessa palavra, que possamos levar essa palavra a outros irmãos de encorajamento, porque o Senhor está com a sua igreja, com seus crentes, com seus vencedores, com seus filhos, que invocam o seu nome, que depende dele, depende do seu Espírito, e que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja no seu Espírito. Por isso nós devemos sempre orar: Senhor, como Paulo orou para a igreja em Éfeso, que Deus vos dê espírito de sabedoria e de revelação, ilumine os olhos do vosso coração. Como está no capítulo 1, versículo 17 e 18 de Efésios, que o Senhor venha nos dar ouvido espiritual, olhos do coração para ver e ouvir o Senhor nesses dias, porque Ele está apacentando os seus santos, apacentando silenciosamente os seus santos, a sua igreja, os preparando para a sua volta, para o seu reino e para a sua glória. Amém. Oremos. Senhor, te louvamos por esse santo chamamento e declaramos, Senhor, confessamos o teu nome, Senhor. Os lábios que confessam o teu nome, diz tua palavra, que é o verdadeiro sacrifício de louvor. Senhor, invocamos o teu nome, confessamos o teu nome, agradecemos pelo teu nome, por esse santo chamamento e pela tua fidelidade em nos guardar, preservar, livrar, guardar-nos debaixo do seu poder para a sua glória. Em Cristo Jesus agradecemos. Amém. Irmãos e irmãs que ouvem essa palavra e participam desta oração, se inscreva no canal, ative o sininho, isso, deixe o seu like, divulgue e vamos encorajar, abençoar nossos irmãos. Deus abençoe, até a próxima, até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.